Olá, pessoal, aqui do canal Fé e Política, tudo bom? Mais uma segunda-feira e mais um grande tema para ser discutido. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito do globalismo, vamos estar conceituando e o Dr. Cristóvão vai expor como é que está as coisas, como elas estão se desenvolvendo, como é que os atores estão se movimentando. Então, você vai chegando, vai compartilhando, vai curtindo para tornar esse conteúdo relevante, tá bom? Então, vamos iniciar já. Vou passar a palavra para o Dr. Cristóvão. Boa noite, Dr. Cristóvão, tudo bem? Boa noite, pastor Zé Maciel, nossos amigos, irmãos aqui do canal. Aquela conversa de youtuber, né? Curta, compartilhe, marque o sininho para as notificações, acompanhe o canal do pastor José Maciel, Fé e Política. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, com conteúdo importante, um conteúdo que você não verá em nenhum outro lugar, só aqui. Então fica o convite, curta, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal. Bom, hoje eu quero, o nosso tema, né? O nosso tema é uma atualização de como anda o globalismo pelo mundo. Em alemão tem uma expressão chamada Zeitgeist, que é o espírito do mundo. Quer dizer, como é que anda o espírito do mundo dentro do globalismo, que tem avançado cada vez mais? E para entender isso, nós temos que entender que há três formas básicas de globalismo. Nós temos o globalismo ocidental, que nós já debruçamos aqui, já falamos inúmeras vezes a respeito. Nós temos o globalismo russo-chinês, agora mais do que nunca de mãos dadas. Eles também defendem uma proposta globalista. E nós temos o globalismo islâmico, baseado na ideia do califado, que é uma ideia muito sunita, não é? Em que se aguarda um Messias guerreiro que vai exterminar os infiéis ao islamismo, né, e dominar o mundo. O Estado Islâmico, por exemplo, nasceu da ideia de um califado global. Isso também é globalismo. Então, como é que andam essas três forças hoje? Esse é o propósito da live. E nós devemos entender a importância disso porque o Brasil está inserido nesse contexto. Para entender o que ocorre no Brasil, nós precisamos entender o que ocorre no mundo. E compreender essas três forças é imprescindível para também entender nossa realidade aqui no nosso país. Muito bem. Eu preparei aqui alguns slides que a gente pode compartilhar. Eu quero parabenizar o pastor José Maciel. Hoje a parte gráfica sempre é muito boa, mas hoje está impecável. Está de parabéns, excelente os trechos que o senhor escolheu. Parabéns. Obrigado, doutor Cristóvão. O senhor vai escolhendo aí quais são as figuras, Vamos as quais começar você... por essa foto que o senhor está trazendo aqui. É muito interessante. A gente pode usar as fotos para ir motivando o assunto. A gente vê claramente aqui o quê? Nós vemos um Papa, que é o Papa Francisco, e eu falo isso com pesar. Eu tenho muito carinho pela Igreja Católica, apesar de ser protestante. A Igreja Católica, eu costumo dizer, é a Igreja Mãe, que deu origem também à Igreja Protestante. É bom lembrar que Lutero era um padre agostiniano, né, ligado à Igreja Católica, e havia cristianismo antes do movimento protestante, então a gente fala com pesar, com tristeza. Mas, infelizmente, esse é um Papa que traiu a causa católica. Quer dizer, um Papa que foi inserido ali, aquela renúncia estranhíssima do Papa Bento XVI, né, que é muito triste, e leva esse Papa ao poder máximo da Igreja Católica, e é um Papa que tem feito uma bobagem atrás da outra, né, do animismo de Pachamama, ao apoio às ditaduras, né, comunistas do mundo, uma vergonha sobre todos os aspectos. E é uma força do globalismo hoje. É bom lembrar que esse Papa recentemente realizou no Vaticano um grande encontro patrocinado pela família Rothschild, que é uma das famílias mais globalistas, mais anticristãs da face da Terra. Aliás, os Rothschild hoje estão dentro da Cúria Romana com uma força imensa. É bom que se diga.
Doutor Cristóvão, vamos conceituar o globalismo para que as pessoas entendam como é que essas forças operam, trabalham, como é que elas vêm atuando aí nos séculos, como ela vem minando as nações, o Estado Nacional. O senhor pode fazer essa conceituação? Sem dúvida. O globalismo, na verdade, é qualquer movimento que tem por propósito estabelecer um império global, um império em todos os lugares, a ideia de uma governança mundial que seguirá um padrão em todos os países. Então, essa ideia de liberdade, de soberania individual, de soberania nacional é jogada por terra, é destruída, para que esse globalismo se imponha. E um governo mundial só pode se impor com a destruição de toda forma de liberdade e de soberania, seja ela nacional, seja ela individual. Sem isso, um governo global não pode se impor. Portanto, as forças que eu fiz referência no início, elas dependem da destruição das soberanias locais. E, por consequência, ao se destruir a soberania local, você destrói a soberania do indivíduo. Não se esqueça disso. Quando nós renunciamos à soberania nacional, nós estamos renunciando à liberdade dos indivíduos. E o que talvez explique o avanço dessa visão totalitária de governança, especialmente a partir daquela enfermidade, né, que se abateu sobre o mundo. Isso foi agravado e nós vemos cada vez mais sinais de menos liberdade e mais autoritarismo por parte dos Estados nacionais. Então, pessoal, para você que vai chegar depois, vai assistir, eu fiz um pequeno vídeo outro dia dizendo que globalismo ele opera através de burocratas anônimos em instituições transnacionais que vão minando as nações, o sistema político, o sistema econômico, o sistema financeiro e produtivo das nações. Usaram muito a globalização, tanto a globalização financeira, econômica, cultural, para fazer isso, e a globalização também de comunicação, não é isso mesmo, doutor Cristóvão? Perfeito. Na verdade, nós não somos contrários à ideia de uma globalização no sentido de que os povos podem fazer seus tratados de comércio, se relacionar de maneira livre e soberana. Quer dizer, isso é normal. O Brasil, por exemplo, negociar com diversos países do mundo, fazer tratados, fazer contratos internacionais, isso ninguém é contra isso. O que nós somos contra é aparelhar essa relação soberana entre os países para destruir a própria soberania, para enquadrar esses países em princípios que são deletérios à própria humanidade. Não é? Nós temos o exemplo do Brexit. No Brexit, a Inglaterra deixou a União Europeia, o que, de certa forma, trouxe pouco impacto, porque a Inglaterra tinha mais de 400 acordos internacionais de comércio com o mundo. Então, não há nenhum problema de um país se relacionar com os vários países do planeta, não é? Fazer vários acordos. O que nós condenamos é você ter uma sede, como é, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, aqui referido na imagem, que determina como o mundo deve se portar em todos os lugares. É isso que nós não aceitamos. O senhor desligou o som, não é? Só para tomar uma água aqui rapidamente, para olhar, Tá para desumedecer a garganta. Mas, como eu estava dizendo, então, o que nós condenamos é um organismo supranacional, como é o World Economic Forum, como é o Fórum Econômico Mundial, que tem o controle cultural, até espiritual da humanidade. É o que está exatamente acontecendo. Se você entrar agora nas redes sociais do Fórum Econômico Mundial, você fica chocado. Eles nem escondem mais o que querem. Fizeram um evento em abril, em Dubai, em que eles mudaram o nome e passaram a se autodesignar governo mundial, abertamente. O Klaus Schwab defende esse Great Reset, assim como o próprio Fórum Econômico Mundial. O que é o Great Reset? O Great Reset é o grande restart
é o grande reinício da humanidade em bases que eles fixarem. Então você destrói a ordem cristã vigente até agora, esses 2000 anos, constrói uma nova base civilizacional e passa a dominar os países impondo conceitos que nós já conhecemos, impondo ideologia de gênero, impondo a descriminalização das drogas, não é? Impondo valores que não são os nossos valores enquanto povo. E é bom que você entenda que essa elite global que comanda esses organismos supranacionais, estou falando de globalismo ocidental, que comanda esses organismos supranacionais, vem o resto da humanidade, as pessoas comuns como nós, com desprezo, com uma civilização apartada da civilização deles e que tem que ser destruída. E é exatamente o que está acontecendo, em maior ou menor grau. É surreal o que eu estou afirmando, mas é a verdade. Dura. Nós estamos numa guerra contra a humanidade diante dos nossos olhos, não é? Hoje mesmo tive a notícia que nessa guerra da Ucrânia, que já foi aparelhada também, atacaram a maior usina nuclear do mundo, que está assediada na Ucrânia. Não se sabe ainda as consequências disso para o mundo. Talvez uma grande onda radioativa, um grande problema como foi Chernobyl, talvez ainda pior. Nós não sabemos. Mas ataques estão ocorrendo na usina nuclear da Ucrânia nesse exato momento. Isso é muito grave, é muito sério. Então, o mundo, esses organismos supranacionais estão travando uma guerra contra o homem comum. O homem que tem fé, o homem que é patriota, o homem que ama a sua família e defende a sua família. Esse homem comum é taxado por essas instituições como algo ultrapassado, não é? O cristianismo é uma crendice a ser varrida da face da terra. São esses valores que esses organismos defendem. E hoje, abertamente, nem escondem isso mais. E qual é o nosso papel? O nosso papel é resistir a isso. Por isso nós estamos aqui hoje, trazendo informações que você não terá em nenhum lugar. Muito bem. O senhor acha que as pessoas estão entendendo isso ou ainda é muito difícil para a população comum entender esses movimentos? Na verdade, o nosso papel nesse processo é conscientizar o máximo de pessoas. Mas é claro que em cada país, normalmente um grupo de pessoas é que terá condições de opor alguma resistência. Os próprios políticos que tenham consciência desse fenômeno e não se alinhem com isso. Infelizmente, no mundo inteiro, nós estamos assistindo a maior parte dos políticos aderindo a essas pautas globalistas, seja a pauta russo-chinesa, que está aí estampada, seja a pauta ocidental, do metacapitalismo ocidental, seja a pauta muçulmana. Os políticos estão aderindo a essas pautas globalistas, muitos por inconsciência, muitos por ignorância, muitos conscientes, tá? É bom que se diga. A gente viu, por exemplo, durante essa pandemia, claramente, muitos governos pelo mundo adotarem práticas de governança totalitária que são defendidas por esses organismos. A própria OMS traçou diretrizes, a ONU, né, a União Europeia, o CDC nos Estados Unidos, né, traçaram normas para o mundo extremamente autoritárias. E nós todos, por medo dessa enfermidade, sujeitamos. E os políticos não questionaram nada em todos os lugares, né, infelizmente, com raras exceções. Então, quer dizer, essa ordem mundial autoritária, que quer ser imposta pelo globalismo ocidental, que também está presente no globalismo chinês, russo e mesmo islâmico, ela já está se impondo no mundo. E essa pandemia foi um catalisador. Eles aceleraram essa agenda totalitária em 10 anos. E nós estamos vendo hoje o resultado disso. Até hoje nós temos restrições de movimentação no mundo. Você não ingressa num país hoje, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, se não tiver, entre aspas, né, picado. Ainda que você não concorde ou tenha receio dos efeitos de médio e longo prazo dessa substância. Nós estamos vendo aqui o retrato do globalismo mundial. Nós estamos vendo a Amazon, o próprio Bill Gates, o Warren Buffett, né? Aqui o Larry, lá da Oracle, que é responsável pela apuração, em parte da nossa eleição aqui no Brasil. O Zuckerberg, não precisa nem falar, né? O Zuckerberg tem uma história interessante. Você vê como é que esses globalistas também se interrelacionam. Não é uma coisa isolada. O globalismo chinês não está totalmente isolado do globalismo ocidental, que não está isolado do globalismo muçulmano. As coisas se interrelacionam. O Mark Zuckerberg tem uma história muito interessante.
num jantar promovido na época pelo presidente Barack Obama na Casa Branca, ele se encontrou com Xi Jinping, que é o líder, né, do Partido Comunista Chinês, que comanda a China hoje. A mulher dele estava grávida. Ele chegou no Xi Jinping e disse a ele: eu quero que você dê nome ao meu filho. Dê um nome chinês ao meu filho, o nome que você der, eu vou dar ao meu filho. Imagina, que loucura. Um americano, dono das maiores empresas de tecnologia do mundo, pedindo ao líder comunista chinês que nomeasse o seu filho. O Xi Jinping ficou tão constrangido, e não é de se constranger muito, recusou o convite do Mark Zuckerberg, disse que não era a pessoa mais adequada para isso. Você imagina a loucura. Então, quer dizer, esses caras que comandam o mundo, comandam essas grandes empresas, CEOs, né, esses fundadores de Big Techs, e o próprio Bill Gates, eles defendem essa pauta totalitária, apoiam esses regimes de esquerda. Por quê? Porque o que eles querem, essas grandes corporações, muitas vezes, e está aí o Fórum Econômico Mundial, que na verdade é composto de grandes corporações, grandes empresas, eles querem um conluio com um Estado totalitário para se perpetuar nas suas atividades sem maiores constrangimentos, sem maiores restrições. Infelizmente, é o que está acontecendo. Eles estão avançando uma agenda totalitária no mundo, usaram essa pandemia para isso, estão usando a guerra da Ucrânia, usando tudo que podem, usando essa crise de alimentos no mundo, até para agravando essa crise em muitos aspectos, para gerar esse controle e essa engenharia social sobre o mundo, para impor um governo mundial que vai decidir as coisas de maneira centralizada, né, passando por cima das soberanias individuais e nacionais. Isso já está acontecendo. E essa pandemia deixou isso muito refletido. E é bom que as pessoas entendam que, de fato, eles têm o controle financeiro do mundo, porque nesses fundos, como, por exemplo, o BlackRock, que talvez seja o maior, eles controlam uma quantidade gigantesca de recursos financeiros e assim eles vão controlando as nações, os financiamentos, os políticos. O senhor pode abordar aí um pouquinho para que as pessoas entendam como é que funciona esse controle? Às vezes a pessoa não compreende, porque determinadas empresas se submetem a esses globalistas. Não, vou dar um exemplo prático, pastor José Marcelo, inclusive envolvendo a BlackRock. A BlackRock inventou um score chamado ESG, Environmental Social Governance. O que é o ESG? É um score de meio ambiente, justiça social e governança. A BlackRock só empresta dinheiro, e a BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. Ela tem mais de 10 trilhões de dólares, não é reais não, já seria muito. 10 trilhões de dólares em ativos pelo mundo. Ela só autoriza emprestar e incentiva os bancos também a fazê-lo se você preencher os requisitos do score ESG, se você lacra. Por que nós estamos vendo empresas grandes lacrando, né? Empresas de alimentos, empresas de automóveis com propagandas lacradoras? Porque elas têm que preencher esse score, senão elas não recebem investimento da BlackRock, por exemplo, que hoje é a empresa que mais investe no mundo. Isso já chegou aqui no Brasil, já chegou aqui em Goiás. Eu tive notícia hoje, um cliente meu, que tentou um financiamento no Banco do Brasil, e já estão recomendando para ele o que você está fazendo em relação à sua responsabilidade social, como é que está a questão do meio ambiente na sua empresa, o que vocês têm feito, isso ajuda a conseguir o financiamento. Isso já está acontecendo. Já é um critério mundial sendo aplicado no mundo para a sobrevivência das pessoas, porque uma empresa que não se adequar a essa lacração, ela vai sofrer problemas, ela não vai receber financiamento, isso já está acontecendo. Então eles utilizam, né, esses ISOs da vida, essas certificações internacionais, o Score ESG, para trazer controle sobre pessoas e empresas. Isso já está sobre nós. E a BlackRock foi uma das grandes patrocinadoras disso, infelizmente. E isso está vindo com muita força, já chegou até aqui, e muitas empresas e governos estão se sujeitando. E nós vamos despertar para isso. Na Flórida, governada pelo Ron DeSantis, lembrando que esse ano é eleitoral no Brasil, vamos, em tese, renovar de deputado a presidente, não é? E manter o que está funcionando, é claro. Mas o Ron DeSantis, governador da Flórida, já aprovou uma série de legislações tentando resistir a isso, proibindo, por exemplo, que o ESG seja usado na Flórida para conceder empréstimos, etc. Então tem que haver uma resistência ativa da sociedade, senão nós todos seremos enquadrados e não vamos sobreviver nesse admirável mundo novo que está sendo construído
por esses organismos supranacionais, por essas multinacionais. Doutor Cristóvão, e por que governos, dentro dessa mesma linha, começam a se sujeitar, fazendo relatórios de como está, por exemplo, avançando? A gente já vê algumas instituições do governo dentro do Brasil fazendo relatórios de como está, por exemplo, a questão da Agenda 2030. Sim. O que está ocorrendo? Esses governos são doutrinados, eles são compostos por pessoas, por servidores públicos, né? Pelo Deep State. O que é o Deep State? São aqueles burocratas de carreira que estão há 30 anos na máquina, anos, muda governo e eles continuam na máquina. Esse é o Deep State. O que essas empresas fazem? O que o Fórum Econômico Mundial faz? O que as fundações internacionais, como a Fundação Lehman faz, como a Fundação Rockefeller, como a Fundação MacArthur, Ford, o que elas fazem? Elas pegam esses burocratas, pagam cursos caríssimos no exterior, pagam viagens, passagens. Vamos só lembrar um acontecimento. A Fundação Lehman, no começo do mandato desses atuais governadores, do nosso estado aqui de Goiás, levou-os a Oxford para serem doutrinados num grande seminário sobre governança. Isso aconteceu no início desses governos. Você acha que eles não foram doutrinados ali? Então, quer dizer, elas financiam, não é? Os governos, os burocratas, né, pagam cursos caríssimos, palestras no exterior, congressos, os deixam bem felizes, bem satisfeitos, para que eles possam depois implantar a sua agenda. Vou dar um outro exemplo. Na capital do meu estado, Goiânia, o atual prefeito Rogério Cruz permitiu que a Fundação Lehman adentrasse ao governo, e eu acho que há uma irregularidade, porque eles não fizeram concurso para isso, mas garantiu que vão dar assessoria para o meu município aqui sem custo. Isso foi o suficiente para eles entrarem dentro do governo. E hoje tem divisões inteiras da prefeitura sujeitas a essa fundação, que influencia como é que o concurso público é feito, com as questões mais estapafúrdias, inclusive, influencia o planejamento estratégico do município. Tudo uma fundação nacional o fazendo, coisa que a Fundação Lehman já faz em outros municípios com menos de 250 mil habitantes. Então, Goiânia é um piloto para cidades maiores. Está acontecendo aqui no meu estado. Então, essa influência já está sobre nós. O que nos compete? Não eleger esses políticos mais. Não eleger esses governadores, não eleger esses prefeitos, né? Renovar isso, trazer pessoas que tenham consciência dessas questões, para não serem feitas de bobas, né? Para não serem feitas de idiotas. Desculpa a expressão, não tem outra. Porque as pessoas vão sendo enganadas muitas vezes. Ou estão envolvidas por outros fatores. Então, o nosso papel nesse processo é resistir, é denunciar isso, né? Para gerar essa mudança. Agora, isso já está sobre nós, já é muito forte, e se ocorre aqui no meu estado, imagina no resto do mundo e do Brasil. Então, pessoal, é muito, muito sério o que está acontecendo, e é por isso que nós precisamos renovar essas casas legislativas, porque foi dentro dessas casas que as agendas, as pautas identitárias, do identitarismo, ideologia de gênero, aborto, elas estão, de alguma forma, penetrando e tentando serem implantadas como já foram em vários países e aqui no nosso entorno, na América Latina. O Brasil tem tentado resistir porque tem um movimento pró-vida muito forte, principalmente dentro da Igreja Católica. Eu penso que os evangélicos começam a entender e acordar, e, de uma forma desesperada, os cristãos estão percebendo, então, que estão sendo minados e que precisam de representantes dentro, não é, do executivo, do legislativo, porque, senão, nós seremos completamente destruídos, e basta ver que na Europa a igreja cristã está praticamente neutralizada, enfraquecida. Muitos lugares, muitas igrejas, muitos templos, até catedrais fecharam, deram lugar para barzinhos, para pubs, não é, para cinemas. E se nós não atentarmos à guerra cultural, o marxismo cultural, que são não é o braço
Porque a esquerda é quem trabalha para esses grandes bilionários. Eu não sei se alguns estão tomando consciência. Vamos falar um pouco disso, doutor Cristóvão. O senhor acha que... Ontem eu assisti alguns dos debates de governadores e eu percebi que eles estão moderando o discurso. O que o senhor acha? A esquerda está moderando o discurso? Sem dúvida. Esse é o maior erro nosso. É permitir que a esquerda module o discurso. Modula nas plataformas, modula nas redes sociais, modula nos debates públicos. Esse é o nosso erro. Nós não podemos permitir isso. A esquerda mundial e local, ela é a ponta de lança para o cumprimento da agenda globalista, seja ela muçulmana, seja ela russo-chinesa, seja ela ocidental. Nós vimos agora uma carta contra o atual presidente, que é conservador, que tem um grau de consciência de tudo isso. Na carta, quem assina são os grandes banqueiros, alguns grandes empresários, que financiam essa ponta de lança que é a esquerda mundial. Que lhe é conveniente, por quê? Porque a ideia dessa turma, você tem um Estado totalitário que vai implantar na marra essa agenda, e eu vou repetir o que eu já falei aqui uma vez, o controle dos sistemas eleitorais é imprescindível para a nova ordem mundial, não se iludam quanto a isso. Ela tem que controlar o resultado das eleições no mundo inteiro, tá? Isso não é ficção científica, isso acontece e é requisito, é pré-requisito para a nova ordem mundial. Então eles utilizam a esquerda como ponta de lança para implantar um sistema totalitário em que eles vão reinar junto com esses políticos de esquerda. Essa é a ideia, é reinar junto com eles, é reinar no inferno, essa que é a expressão. No lugar de ser vassalo no paraíso, eu quero reinar no inferno. Não interessa se o atual governo é um bom governo, se tem feito um bom trabalho, isso pouco importa. Eu quero reinar. E para reinar, eu vou fazer um conluio com pessoas que vão ser a ponta de lança para fazer a revolução cultural que eu quero. Agora, é claro, aí que é o jogo, né? O que nós estamos vendo no mundo hoje? Nós estamos vendo um certo conflito entre o globalismo russo-chinês, o islamismo agora voltou a atacar Israel através do Irã, através do Hamas. Nós temos aqui o globalismo ocidental também se desentendendo com essas forças. O que ocorre? Na cabeça dessa turma, eles já venceram a guerra. E estão dividindo os despojos dessa guerra. Estão brigando entre si pelos despojos. É o que está ocorrendo. Então, infelizmente, muitos ainda estão dormindo em relação a isso. Mesmo aqueles que estão no nosso meio cristão, que deveriam ter boas noções de escatologia, saber o que são os últimos dias, né? Quais são os sinais dos tempos, dormem e se tornam apêndices para que essa ideologia globalista se imponha. Nós temos igrejas hoje que são patrocinadores desses movimentos, não é? Nós temos instituições mundiais que também patrocinam essas teologias que absorvem esses valores da nova ordem mundial, e os cristãos bíblicos vão ficando isolados, mas precisam se conscientizar disso, unirem forças para enfrentar isso. Eu me lembro uma vez, eu achei interessante, eu estava numa igreja bem tradicional aqui de Goiânia, que aliás faz um trabalho maravilhoso, isso não a desmerece, essas coisas são difíceis de serem percebidas, então não falo em tom de crítica a essa igreja. Mas eu achei interessante, um tempo atrás, eu vi um cartaz em que a Melinda Gates, o Bill Gates, a Fundação Gates dariam uma palestra sobre liderança para os líderes dessa igreja, não é? Para a congregação. Isso estava anunciado em cartazes, né? Com o maior orgulho. Então, essa ingenuidade que nós não podemos ter. Deus fala o quê? Que nós devemos ser astutos como as serpentes e, ao mesmo tempo, mansos como as pombas, mas que tenhamos astúcia. Ou então seremos feitos, como eu disse, de idiotas. Não é? Então, o nosso papel nesse processo é o quê? É resistir, né, da melhor maneira possível, mas tendo consciência do que está acontecendo. Hoje, qual que é a situação do globalismo mundial? Nós temos a agenda avançando e a pandemia acelerou essa agenda do globalismo ocidental. Hoje, em nome de uma falsa ciência, se impõe às pessoas coisas que são absurdas, que elas não deveriam se sujeitar, né, em nome de um pretexto sanitário. Esse avanço aconteceu. Nós temos a Rússia avançando uma agenda bélica na Europa, mas que é ligada à sua agenda global. A China lhe dando apoio. Nós temos o islamismo tentando avançar a sua agenda no Oriente Médio, agora atacando Israel por todos os lados. Então, quer dizer, esse é o quadro do globalismo mundial. E como é que nós vamos nos posicionar? Então, nenhum político hoje, nenhum eleitor, não pode deixar de se enxergar como uma pessoa que está envolvida nesse processo, está inserido nesse contexto. Não dá mais para ser ingênuo, não dá mais para ignorar o que está acontecendo. Ou nós estudamos o assunto,
acompanhamos o canal aqui do pastor José Maciel, Fé e Política, ou nós estudamos isso através dos livros que nós sugerimos aqui, ou nós vamos ser engolidos. Nós estamos tendo irmãos nossos engolidos nesse processo, servidores públicos, pastores, né? Pessoas que deveriam estar ativas resistindo a isso, se entregando. Então, esse é o nosso papel. Por exemplo, eu acho um absurdo governadores, né, que apoiaram os lockdowns, apoiaram essas medidas restritivas, que são medidas também ligadas ao globalismo. O lockdown é uma invenção do Fórum Econômico Mundial, o lockdown é uma invenção da China, que foi um laboratório também dessa turma do metacapitalismo ocidental. E muitos governadores abraçaram isso, usaram isso para atemorizar a sua população, escravizar sobre vários aspectos, destruir negócios, empresas. E esses caras estão aí se candidatando à reeleição, ninguém fala, joga isso na cara deles, ninguém questiona, não é? Se sujeita, como se eles tivessem feito tudo certo, nada pode ser questionado. Pegar a indústria farmacêutica e colocar num grande pedestal, né, inalcançável. Se nós não fizermos isso nas rádios cristãs, nas TVs cristãs que ainda temos em mãos, nos meios que temos, vamos ser destruídos no final disso tudo. Não é? Se ocorrer uma mudança de governo no Brasil, que se pretende, e essa carta que eu falei dos empresários pretende isso, o Jorge Paulo Lemann, esse grande globalista brasileiro, num evento em Harvard, com a Tabata Amaral, com o Barroso, com o Lewandowski, disse claramente que nós vamos ter um novo presidente ano que vem. O Barroso, o ministro Barroso, disse abertamente lá, e palavras dele não são minhas, de que eles vão conduzir a história como bem entenderem, que eles são os senhores da história. Então, quer dizer, esse é o qual nós estamos vivendo. E agora eu ainda vou, como eleitor, votar em um governador que está aí com mandato e que, infelizmente, aplicou tudo aquilo que os globalistas queriam durante 2 anos. Esse cara merece o meu voto? No caso de São Paulo teve a sorte de que o sujeito teve que sair. Não tinha ambiente mais para ser nem sequer candidato. Ótimo, parabéns para São Paulo. Mas e o resto do Brasil? E o Nordeste, que foi massacrado por esses governadores de esquerda, que usaram a pandemia para escravizar a população, para destruir negócios e empresas. Alguns que estão saindo a senador também tiveram algum brio. E os que estão tentando a reeleição? Então, quer dizer, o nosso papel nesse processo é mostrar isso. Eu acho que nos debates, inclusive, tem que ser questionado desses candidatos aí que estão tentando a reeleição e que serviram de instrumento para essas forças globais, nefastas, malignas. Eles têm que ser questionados sobre isso, sobre o que fizeram. Será que no segundo mandato, se vier uma crise sanitária, vão fazer as mesmas coisas conosco e terminar por destruir tudo? Isso tem que ser questionado e ninguém fala nada. Esses caras vão para a TV, vão para os debates, joga-se confetes, tem tapete vermelho, ninguém questiona o que eles fizeram durante 2 anos. Economias foram destruídas, vidas, empresas, empregos. Até hoje pessoas estão sofrendo com isso, as consequências, e ninguém questiona nada. Isso é um absurdo. Doutor Cristóvão, o senhor não acha que há uma vulnerabilidade muito grande no nosso país em relação a vários aspectos, por exemplo, tecnológicos, financeiros? O Brasil ficou muito dependente financeiramente, tecnologicamente, inclusive até em relação à defesa nacional? Sem sombra de dúvida. Isso não é incompetência, é método. Durante os governos de esquerda no Brasil, nos últimos 16 anos, as Forças Armadas foram sucateadas. Completamente sucateadas. O atual governo está tentando correr atrás do tempo perdido, o que é muito difícil, né? Porque foi tudo sucateado. Então, quer dizer, isso também atende ao interesse globalista de destruição da soberania nacional. Quer dizer, um país mais enfraquecido militarmente, como é que ele vai resistir a esse domínio? Como é que ele vai ameaçar alguma coisa? Não é? Se ele nem sequer se consegue se manter em pé, garantir as suas fronteiras. Nós temos milhares de quilômetros de fronteira, muitas vezes protegido do esforço da Polícia Federal, das polícias locais, das Forças Armadas. Muita coisa está desprotegida, muita coisa ingressa. Não é? O Brasil adotou, para piorar, a ideia de open borders, fronteiras abertas. Eu não sou contra o imigrante, mas eu acho injusto um estrangeiro ter de imediato os mesmos direitos de um brasileiro nato. E é praticamente o que vigora hoje, não é? Que foi uma coisa do Aloysio Nunes, que era um ex-guerrilheiro, quando ministro das Relações Exteriores, conseguiu promover isso no governo Temer. Não é? Um novo estatuto do estrangeiro, que tornou o estrangeiro no Brasil com os mesmos direitos do brasileiro nato, com acesso a uma série de benefícios
Eu não sou contra, quero deixar claro, receber bem o estrangeiro, mas nós temos que ter o privilégio com brasileiros natos. Tem que ter um limite, hoje esse limite não existe. Então, quer dizer, isso tudo faz parte do processo globalista. Você diluir uma cultura em outras culturas, enfraquecendo a soberania nacional, enfraquecendo a soberania local, só que paga-se um preço. Você olha para a Europa, por exemplo, estão usando o islamismo para destruir a cultura cristã que ainda remanesce naquele continente. E com muito sucesso. Não é? Você vai em países como a Alemanha, a Suécia, populações inteiras ameaçadas por uma assimilação que não acontece. Muitas vezes a imigração que chega nesse país são imigrações que não são assimiladas, criam guetos, ameaçam a população local. É o que está acontecendo em muitos locais, infelizmente. Mas isso não é incompetência, isso é método. É para diluir a cultura da Europa num caldo cultural e favorecer a imposição de uma nova cultura, que é a cultura globalista, a cultura do novo cidadão do mundo. É um cidadão que não tem fé, que não pratica religião nenhuma, não é, que vive isolado, não é, em pequenos espaços, servindo de graxa para esse sistema maligno que é o sistema global, de governança global, em que nem sequer mal você pode votar, porque mesmo que você vote, o seu deputado, o seu governador vai seguir uma cartilha mundial, de um governo mundial, e muito pouco vai poder fazer. Esse é o futuro da política no mundo, se a gente não reagir. Políticos biônicos, que não vão servir para nada, só para dar uma ilusão de democracia, para seguir a cartilha de organismos supranacionais, que é o que muitas vezes acontece. Olha para a educação brasileira, historicamente, busca-se os projetos lá na Unesco, aplica-se e fica por isso mesmo. Há pouca margem para currículos livres, não é? Para novas disciplinas que a gente possa criar aqui no nosso meio, para situações que possam levar a uma formação mais adaptada à nossa realidade. Tudo isso é impedido com base em determinações internacionais, em convenções internacionais. Isso é um absurdo. Agora, quem é que vai questionar isso? Se muitas vezes o próprio político, o próprio ministro, o próprio burocrata mal tem consciência disso. É muito mais cômodo pegar as coisas prontas do exterior e aplicar aqui sem maiores questionamentos, que é o que está acontecendo em tudo. Então, nós temos que denunciar isso como conservadores cristãos e dizer isso não serve. E esse ano nós temos a chance de mudar isso. Nós estamos tendo um monte de candidatos aí, pré-candidatos, que defendem os nossos valores, têm consciência desse quadro e querem mudar. Então, vamos dar chance a essas pessoas. Verdade. Inclusive, eu estou à disposição aqui do Distrito Federal como pré-candidato a deputado federal, a minha esposa Delane também como pré-candidata a deputada distrital. Nós não escolhemos esse caminho e fomos jogados dentro dessa realidade, não fugimos da guerra e entendemos que esse momento é um momento histórico. Eu também tenho falado, doutor Cristóvão, fiz várias lives falando das questões aqui do Distrito Federal, preciso retomar essas discussões agora. Eu tenho dito, assim, dentro das questões nacionais do Brasil, que é onde nós temos focado mais, não é? Falado que é muito bom termos o agronegócio que nós temos, é um agro realmente eficiente, pujante, e é uma alegria para todos nós brasileiros. Agora, o que eu penso, doutor Cristóvão, é que no longo prazo nós vamos ter dificuldades, por exemplo, na questão tecnológica, que já é um problema. A nossa indústria foi destruída. Na década de 70, a indústria brasileira representava, em relação ao produto interno bruto, 30%. Né? 30% do nosso PIB era produzido pela indústria. Não é? Ali tinha também os empregos, e isso foi reduzindo nesses últimos 30 anos, e a partir da crise de 2008, isso se intensificou muito, a ponto da indústria brasileira hoje ser em torno aí de 10% do PIB, e é isso que está ocasionando realmente assim não é? O Brasil fica extremamente vulnerável, porque ele depende da tecnologia de fora. Tudo que o Brasil tem aqui, carros, computadores, telefones, são tecnologias de outras nações. Nós temos algumas ilhas, são poucas, não é? Que a gente, mas não atende ao volume que nós precisaríamos. Então, eu penso que o agronegócio poderia fazer como fez, por exemplo,
os plantadores de café no passado. Pegaram os seus lucros ali naquelas cidades em São Paulo e eles formaram a indústria nacional. E eu penso que essa também deve ser uma atitude que aquele que está no agronegócio deve pensar, de poder desenvolver as suas cidades, transferindo parte desses lucros para a indústria de ponta, que para nós é extremamente necessário, e eu acho que isso feito até de forma estratégica. O que o senhor acha dessa questão, doutor Cristóvão? Não, sua colocação é perfeita. Na verdade, o Ocidente, de um modo geral, passou por um processo de desindustrialização a partir do instante que o mundo optou, o mundo ocidental, em colocar a sua matriz industrial numa ditadura comunista, que é a ditadura chinesa. Quer dizer, isso foi um desastre total para a humanidade, né? Muito triste. E agora tem que ser revertido, porque nós estamos vendo que não dá para confiar na ditadura comunista chinesa, como não dá para confiar na Rússia. Não é? Os países vão ter que ter mais autonomia, produzir mais as suas coisas, seus medicamentos, seus armamentos, né? Seus alimentos. Vai ter que ser uma coisa mais interna, se a gente quiser sobreviver nesse mundo que está vindo aí, para não ficar refém, né? Dessas grandes nações, dessas grandes corporações. Então, esse tem que ser o objetivo. Agora, é um processo de médio e longo prazo, difícil de ser revertido rapidamente, mas tem que começar por algum lugar. Você citou o exemplo dos plantadores de café de São Paulo, no século XIX, que criaram a USP. A USP nasceu do investimento direto desses plantadores de café. Eu também sempre sugeri, no nosso meio cristão, que nós criemos uma universidade conservadora cristã de ponta, e nós temos condições de fazê-lo, né? Tem recurso para isso se quiser. Ao invés de construir grandes templos, vamos construir universidades com nossa filosofia conservadora cristã, filosofia bíblica, não é? E eu tenho certeza que vai ser de excelência, porque onde a governança conservadora vem, né, ao contrário dessa governança globalista, que é um desastre, ela é estúpida, ela é idiota, porque ela ignora a realidade local, que tem que ser observada. A governança conservadora cristã não, ela é eficiente. Os Estados estão provando isso. Os estados onde os governadores cristãos governam, os conservadores, são estados que estão indo bem economicamente. Ao contrário daqueles que são governados pelos democratas, pelos progressistas, que estão afundando cada vez mais em todas as áreas. Então, essa governança conservadora, ela consegue fazer frente a esse globalismo. Nós podemos criar uma universidade a partir daí, não é? De ponta, com tecnologia de ponta sendo desenvolvida. Agora precisa de investimento de iniciativa. Os plantadores de café criaram a USP. Vamos fazer a nossa também, vamos começar por algum lugar. Então, eu conclamo os evangélicos, né, a se esforçar nessa direção. Nós temos instituições que já estão mais ou menos prontas, vamos trabalhar essas instituições que já existem, vamos aperfeiçoá-las, né, trazê-las para a nossa filosofia. Nos Estados Unidos isso existe, você tem o Hillsdale College, você tem o Hoover Institute, você tem a Liberty University, que são instituições conservadoras avançadas. A Liberty University, que é conservadora, tem um campus que vale mais de $1 bilhão construído. Então, pegar esse exemplo de fora, positivo, para fazer algo aqui nessa direção, para defender os valores da soberania nacional, dos direitos individuais, das liberdades, né, que hoje estão cada vez mais suprimidas. Esse é o nosso papel, é defender isso, é buscar essas pautas. Agora, sem dúvida, a partir do instante que o mundo escolheu entregar sua matriz industrial para um país comunista, uma ditadura como é a China, brutal inclusive, está aí o resultado. Né? Estamos reféns daquele país que está aproveitando, né, o que chama de leverage, essa alavanca aí que esse tipo de poder econômico traz para dominar o mundo. Já dominou a África, já dominou a Grécia, dominou parte da Europa, está, né, tentando dominar os Estados Unidos, o México, e agora aqui também a Argentina. Então, quer dizer, tem que mudar isso, tem que transferir essas indústrias de volta para os países de origem, trazer mais autonomia aos países que aí sim vão negociar uns com os outros de maneira soberana, não debaixo do governo mundial, que vai ser sempre um governo deletério, porque ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é anti-humano, porque ele vai contra a natureza humana, ele quer mudar a natureza humana, e ao tentar mudar, ela vai destruí-la. E nós temos que resistir a isso sim, com certeza. Eu, como estudo há alguns anos a questão de desenvolvimento, hoje eu tenho posições assim um pouco defensivas em relação à questão do liberalismo. Eu acho que tudo tem limites e tudo excessivo é ruim. Não é? Nós, claro, defendemos a liberdade econômica, o empreendedorismo, entendemos que os governos têm que
reduzir a máquina pública, entendemos que eles precisam, de alguma forma, às vezes, contribuir com o ambiente de negócio, reduzindo impostos, porque carga tributária ela prejudica todos, não é? E no final, a própria economia passa a não ser funcional, não é? Mas, contudo, eu penso que tudo tem limite. Hoje, até em relação à globalização, eu tenho também algumas, não é, reticências, algumas assim, receios em função de ter observado que, na verdade, tudo isso, de alguma forma, favoreceu demais ao globalismo, entendeu? Nós colocamos na mão desses grupos, desses bilionários, não recursos, inclusive com o endividamento do Estado também, que eu penso que foi parte também da estratégia, por exemplo, Estados Unidos hoje. Eu lembro que ali em 90, em 93, 94, eu lia livros do Paul Krugman, que é um grande economista americano, claro, de esquerda, de tendência esquerdista, mas ele já falava do endividamento. Naquele tempo, os Estados Unidos deviam 4 trilhões de dólares, era a dívida interna americana. Hoje, a dívida interna americana é 30 trilhões de dólares, é uma coisa assim impagável, não é? Então, doutor Cristóvão, eu penso que a humanidade, as populações, as comunidades, elas precisam rapidamente entender que o mundo mudou demais. O mundo já não é mais aquele mundo do final do século XX, é um outro mundo, um mundo muito perigoso de se viver. E o que eu percebo é que as pessoas não têm coragem de falar a verdade. Os políticos não têm coragem de expor a realidade. Eu não sei, não é? Claro, possivelmente por oportunismo, não é? Mas claro que a maioria, infelizmente, é por ignorância mesmo. O que o senhor acha? Não, sem dúvida. É o que eu disse mais cedo. Muitos políticos são cooptados, fazem até com certo grau de consciência, né? O exemplo do de São Paulo durante a pandemia, as coisas que ele aprontou ali, aquela defesa dele pelos chineses, né? Que era até estranha. Quer dizer, o governador brasileiro que mais defendeu o capital chinês, que na verdade é o capital do Partido Comunista Chinês. É porque não adianta você vender uma empresa, por exemplo, brasileira por uma empresa chinesa. Você está estatizando a empresa na China, porque quem vai controlar essa empresa são os chineses, é o Partido Comunista Chinês. Então, quer dizer, eu concordo, eu acho que tem que haver um certo regramento, né, nisso tudo. Como conservador, né, eu tenho essa visão. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: você pode ter a relação das nações de maneira soberana, em que eu, de forma soberana, vou decidir o destino da minha nação em relação àquela outra nação. Se eu quero aquele contrato, se eu não quero aquele acordo, se eu não quero. Eu não tenho que me subordinar a um organismo supranacional, como é a União Europeia, como é o Fórum Econômico Mundial, não é? Me adequar a esses ISOs que são criados, essas certificações que só servem para enquadrar os países nessa governança global. Nós temos que romper com tudo isso, não é? Romper com esse score ESG e explicar o seguinte: eu posso até aceitar a sua empresa aqui no meu país, mas eu não vou me sujeitar àquilo que vocês estão querendo me impor como valor, porque eu tenho os meus valores. Quer dizer, as coisas têm que se adaptar à minha realidade, não ser imposto de cima para baixo num conceito global genérico, né, que é inviável. Você tem aqui mais cedo, nós fizemos uma live sobre isso. A Holanda quer reduzir a área agricultável do país, e a Holanda depende da agricultura, né, para sobreviver. A Holanda quer reduzir em 30% para agradar o Fórum Econômico Mundial, para agradar esses ambientalismos radicais, que são imposições do globalismo ocidental, e prejudicando a sua população enormemente. Isso é inaceitável. Então, um país que tem espinha, que tem soberania, fala: não, peraí, isso eu não aceito aqui. Nós não aceitamos, não vamos subordinar isso. Essa loucura de vocês é de vocês. Aqui isso não vai entrar, a gente não aceita. Então, o que falta é essa coragem. Muitos políticos aderem por ignorância, sim, mas também porque é mais conveniente, é mais prático. Contei aqui os exemplos no meu estado, em que a Fundação Lehman tem influência direta na prefeitura da minha capital, influência no governo do meu estado também. Por quê? Porque é muito conveniente. Quer dizer, um cara acabou de assumir um governo, às vezes é inexperiente como governador, pega uma estrutura pronta, de graça, né, entre aspas, né, porque não existe nada gratuito, não mais em relação a poder, mas pega uma estrutura dessa para ajudá-la a governar aquele estado, aquele município. É muito cômodo, né, é muito conveniente. Só que é um engano, é uma armadilha.
E a pessoa tem que ter esse estudo que nós estamos tentando passar aqui nas nossas lives para entender a gravidade disso. E ter a humildade de falar, peraí, eu preciso aprender isso aqui, porque o dia que eu for governador, prefeito, deputado, eu não vou cair nesse engodo. Não é? Eu vou defender o meu povo, defender as minhas instituições, defender o interesse público, o interesse da minha população. Então, é aí que nós estamos tentando criar essa cultura de resistência. Porque senão as coisas vão sendo engolidas. Eu falei mais cedo. Se isso continuar como está, essa coisa padronizada mundial, imposta nos países, político vai ser um mero executor de ordens estrangeiras, de ordens que vêm de fora de organismos supranacionais. O que já ocorre na França com Macron, já ocorre no Canadá com Trudeau, já ocorre na Nova Zelândia, já ocorre na Austrália, está ocorrendo com o Biden lá nos Estados Unidos, cumprindo ordens de determinações internacionais, sem pensar no povo. Por que o Brasil está na contramão do mundo? Por que no Brasil a inflação está caindo, o combustível está caindo? Por que aqui as coisas estão melhorando economicamente? Não é? Com mais emprego, inclusive. Por quê? Tem dificuldade, sim, não estou falando que não tem, mas a situação é bem melhor que em muitos países desenvolvidos. Por quê? Porque aqui o governo central resolveu olhar para o povo, olhar para a necessidade do povo, e não para catar determinações internacionais de forma inconsequente. Apesar da resistência dos governadores em fazê-lo, né, e não seguir as diretrizes do governo central e se atrelar a essas decisões internacionais. Aqui o governo central resolveu ajudar as pessoas. E qual é o resultado? Governança conservadora e crescimento da economia e melhor na vida das pessoas. É o que está acontecendo na contramão do mundo. Porque aqui a governança conservadora está dando certo, como ela dá mesmo. Agora eu vou trocar isso por uma governança que vai impor esse globalismo mundial aqui, vai ver o povo como um adversário, né, como a Holanda viu o seu próprio povo como adversário, como a França vê através do Macron, o Canadá. Eu vou aceitar isso aqui para me colocar numa situação de dificuldade. Quer dizer, é totalmente incongruente. Agora, volto a dizer, vamos eleger pessoas, está aqui o recado do pastor José Maciel, que é uma pessoa espetacular, a sua esposa também é pré-candidata, tá aí o recado que eles deram. Vamos colocar no poder pessoas que vão realmente nos representar e vão resistir a esse globalismo suicida. O que a humanidade está fazendo com essas determinações globalistas do Fórum Econômico Mundial é suicídio. Suicídio. A Europa está sendo varrida por isso, prejudicada imensamente, os Estados Unidos em parte. O que tem segurado os Estados Unidos é a resistência dos estados conservadores, governados por conservadores que estão resistindo, até que esse ano haja uma renovação, como deve haver na eleição do Congresso americano, que ocorre agora, próxima à nossa, e daqui a 2 anos na presidência. Talvez isso mude o quadro geopolítico mundial para melhor, tem essa esperança. Agora, para tudo isso acontecer, nós precisamos de um tripé. Eu vou encerrar minha participação dizendo isso. Nós precisamos de um tripé contra o globalismo. Qual é o tripé? Manter a governança que nós temos hoje, central aqui no Brasil, nessa próxima eleição, para termos alguma chance de resistir a isso. O Congresso americano ser renovado esse ano por conservadores que vão resistir ao globalismo dos Estados Unidos no Congresso americano e ao próprio presidente Biden, e daqui a 2 anos um conservador assumir a Casa Branca. Se isso acontecer, nós temos uma chance de resistência nos próximos anos. E essa é a receita, esse tripé, para nós resistirmos a esse globalismo que tem avançado como nunca na história nesses últimos 2 anos. Muito bem. Eu quero aqui agradecer, pessoal, a participação da Delane, minha esposa, do Jovarez. A Marileide falou muito complexo. Realmente, esse tema é complexo. Eu, desde 2019, quando eu percebi que o governo Bolsonaro iria ter problemas na Câmara, como de fato teve, e também ali no STF, eu já defendia de que nós deveríamos espalhar essas informações, esses conhecimentos, quais eram os problemas que estavam acontecendo. Então, hoje, pessoal, eu defendo que nós, para entendermos melhor esses temas, nós deveríamos trabalhar isso aonde? Nas igrejas, com os amigos, com literatura e conversando de forma que a gente possa, então, entender, porque eu sei que não é fácil. Se você não entende, não conhece ainda a nova ordem mundial, globalismo realmente é complexo, não é? Porque essas questões você precisa de um certo tempo para entender, principalmente história, filosofia, não é? De como esses movimentos revolucionários se estabeleceram no mundo, não é? E até o ponto que chegamos hoje, que a gente então consegue perceber realmente qual é o jogo. Então,
nós queremos aqui incentivar. A literatura, ela existe no Brasil, onde antes não existia, mas hoje já tem literatura que aborda esses temas, e nós temos que, sim, que ter essa vontade de poder conhecer isso, porque existem pessoas que estão entregando o melhor para nós, mas infelizmente muitos ainda não têm condições de, né, de entender, e nós precisamos que todos entendam para a gente falar a mesma língua. Se todas as pessoas do Brasil entendessem o que estava acontecendo, a popularidade do Bolsonaro, que já é grande, estaria nas nuvens, porque nós temos que entender, como eu tenho dito, o mundo mudou. Não pense que o mundo daqueles governos de 2003, que liberou crédito fácil, endividou todo mundo, um governo que tinha o boom de commodities e não fez nada pela nação, que poderia ter feito transformações significativas para o país e não fez nada, só fez populismo. E nenhum desses governos de 30 anos, pense bem, o que, na realidade, essas pessoas fizeram pela nação. Se você for analisar, pouca coisa sobra, não é? Eles expandiram o Estado, expandiram a contratação de servidores, criaram uma fantasiosa noção de bem-estar que depois começou a desmoronar no governo Dilma, com quebradeira, usando os recursos, por exemplo, do BNDES para construir obras em outras nações, porto em Cuba, metrô na Venezuela, e assim sucessivamente. Foi esse o tipo de obras que estavam sendo feitas fora do Brasil e a nação necessitada de infraestrutura. Então, para aqueles que pensam que as coisas vão melhorar, não vão, porque o mundo já não é mais o mesmo, é um mundo muito diferente. E outra coisa, se nós estivéssemos com aquele outro candidato de 2018, a nossa situação agora seria de calamidade. Talvez os cachorrinhos que estão aparecendo na foto dizendo: olha, cuidado porque eu não quero morrer. O senhor já viu esses cachorrinhos, doutor Cristóvão? Já vi, eu só acrescentar o que você disse muito bem, pastor Zé Maciel, que é o seguinte: a nossa iniciativa aqui às segundas-feiras, já tem muita coisa na playlist aqui do canal Fé e Política, entra lá e dá uma olhada na playlist, é justamente de maneira didática, de maneira objetiva, ensinar vocês sobre isso. Então vocês estão tendo de forma gratuita, através do canal do pastor José Maciel Fé e Política, um curso sobre globalismo, né, voltado justamente para instruir você de forma didática sobre o assunto. Então divulgue o conteúdo, acesse as lives anteriores, estude o assunto conosco, para que você cresça nesse conhecimento. E eu concordo com você. Essa eleição presidencial deste ano define o nosso futuro por décadas. Inclusive os cachorrinhos também. Até vi uma frase esses dias, né? Ou você vota correto agora, ou seu filho e neto vai comer lixo daqui a uma geração. Então, quer dizer, essa é a realidade. Então, se nós temos tudo esse ano para renovar o quadro, trazer pessoas que vão defender a soberania local, a soberania individual, soberania nacional, pessoas que entendem o que está acontecendo, vão resistir de alguma maneira a isso. Se tem o exemplo do governador da Flórida, que faz um trabalho espetacular, ele é até cogitado essa presença dos Estados Unidos daqui a 2 anos, ou pelo menos vice-presidente, e talvez daqui a alguns anos a mais, presidente, tem tudo para isso. Então, quer dizer, é isso, né, que vai acontecer no futuro se nós seguirmos um caminho melhor, esse tripé que eu fiz referência mais cedo. A live vai ficar gravada, né, você pode voltar para acompanhar também, o que você não entendeu. Tem os comentários, tem o nosso contato também na descrição. Vamos conversando e vamos aprendendo. Instrua as pessoas próximas a você. Não deixa ninguém votar de maneira inconsciente ou não ir votar. Votar esse não é muito importante, mas votar de forma consciente. Converse com as pessoas sobre isso, a importância do voto esse ano, que vai definir o nosso futuro. E talvez o futuro da humanidade também. O Brasil hoje tem a eleição mais importante do mundo, porque o Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil é um player estratégico para o mundo. Sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Isso é muito importante. Sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Então vamos eleger pessoas que querem que ela não aconteça. Vamos eleger pessoas que tenham consciência do que está acontecendo. Isso é estratégico, né? Que Deus abençoe vocês. É isso aí, pessoal.
Então, como a gente tem sempre dito aqui, existe aqui uma playlist chamado A Igreja e a Nova Ordem Mundial. São lives de mais ou menos 1 hora. Se você fizer individualmente, cada live, todo dia você ouve uma, em pouco tempo você vai estar entendendo bem esse assunto. Você pode ir na própria live e fazer um comentário, pedir uma sugestão de um livro. Nós vamos lá e vamos fazer isso, porque o nosso interesse é de que esse assunto ele chegue ao conhecimento do maior número de pessoas. Quanto mais uma sociedade consciente, não é, melhor. E então nós fomos manipulados por muitos anos, muitas décadas, e agora nós estamos tendo a oportunidade de saber a verdade. Vamos ter essa disposição. Quando eu comecei a estudar esses assuntos aqui, há uns 10 anos atrás, as lives ou o material que a gente via nos vídeos, às vezes até de baixa qualidade, era de 3 horas, 3 horas e meia. E a gente ficava ali grudado porque nós tínhamos sede de conhecimento. Então, pessoal, vamos valorizar. Faça os seus comentários depois. Boa noite, Miriam Frois. Deus abençoe você também. Abençoe a Marileide, abençoe o Jovarez. Eu vou concluir agora. A live vai ficar gravada. E nós estamos à disposição de vocês, tá? Faça o comentário, ou se você tem aqui os nossos grupos, faça uma pergunta e nós vamos responder e indicar, tá? Os livros já estão à disposição, a literatura está aí, existem vários canais que já estão discutindo esses temas. É um tema atualíssimo, porque diz respeito à nossa sobrevivência como nação. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo. Eu ouço muitos analistas militares, inclusive, e aquilo que eu tenho ouvido de alguns não é brincadeira, tá, gente? Então, o mundo se tornou um lugar muito perigoso. Não é tempo da gente cruzar os braços, é tempo de lutar, é tempo de realmente visualizarmos o futuro que nós queremos. Todas essas questões que estão sendo colocadas aqui estão sendo feitas de forma muito responsável. Sim, nós somos cristãos, acreditamos na intervenção divina de Deus, mas Deus não irá fazer aquilo que é obrigação nossa. Quem vai votar é eu e você. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Tá? Obrigado, doutor Cristóvão. Tudo de bom. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima segunda-feira. Tá? Até a próxima. Obrigado. Vou desligar. Mas, enfim. Acho que está ao vivo ainda, pastor. Deixa eu ver.